Bom, o Bolsonaro, eu quero falar do Bolsonaro agora. O Bolsonaro está bem. O Bolsonaro está bem. Na noite de ontem, o tio Pavivi foi falar com médicos, foi falar com a equipe que atende o presidente Jair Bolsonaro. O Bolsonaro está bem, está fora de perigo. Lembra que eu falava que ele precisava estar com atividade intestinal regular? Uhum. Está cagando e peidando normalmente, está bem. Meu Deus do céu. Está bem, eu queria dizer isso para vocês. Agora, ele está bem, ele se recupera bem dessa cirurgia bastante invasiva que ele fez, que foi a cirurgia mais invasiva e com mais chance de complicação desde a facada, desde o atentado que ele teve contra a sua vida. Mas nós estamos falando do Bolsonaro. O Bolsonaro, que é aquela pessoa que não pode ficar bem. Não pode ficar bem que venha alguém para atrapalhar a alegria de viver. Ele que, o único presidente que teve atentado de fato contra a vida e que responde por golpe com tentativa de suposto atentado contra a vida do Alexandre, do Lula e do Alckmin, mesmo sem prova. Ele que, quando está em paz, eles vêm com a conversa de você está incomodando as baleias. Agora, bastou ele estar bem para pesarem no anjo da guarda do Bolsonaro com esta nova aqui. O Conselho Regional de Medicina, CRM, do Distrito Federal, vai investigar as visitas que Jair Bolsonaro recebe na UTI do Hospital DF Star em Brasília. Em nota divulgada pelo portal Metrópolis, o CRM do Distrito Federal disse o seguinte, Ana Paula, aspas, que reforça que a regulamentação do acesso às UTIs deve seguir critérios técnicos estabelecidos pela instituição de saúde com respaldo do Núcleo de Controle de Infecção Hospitalar e em conformidade com as normas vigentes no país. Vamos apurar todos os últimos fatos envolvendo o Hospital DF Star, respeitando o devido processo legal e o sigilo processual. Fecho aspas para a nota do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal. E aí eu fico me perguntando o seguinte, porque, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, na semana passada, quando a gente se indignou aqui com a intimação do Bolsonaro na UTI, a gente ainda comentou, porque as perguntas eram feitas, por que o hospital não proibiu a entrada? Porque não é o hospital que diz se o paciente pode ou não, mesmo na UTI, receber a visita, mas o médico responsável. Segundo, a gente falou também que ele não proibiu porque ele poderia sofrer consequências de Ministério da Saúde, etc. e tal. E parece que agora o Hospital DF Star está recebendo uma reprimenda indireta através do CRM do Distrito Federal. Por que eu pergunto isso? Porque se o CRM do Distrito Federal estivesse preocupado com as condições de visita em UTI, em primeiro lugar, ela teria se manifestado quando um ministro de Estado do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, mandou uma oficial de justiça citar o Jair Bolsonaro na UTI. Aí no dia seguinte, a corporação dos oficiais de justiça falou que rechaçava o vídeo que ele fez, que agiu estritamente dentro dos limites da norma, e o CRM do Distrito Federal não abriu a boca, não deu um pio. Agora que o Bolsonaro está melhorando, vem o CRM para investigar o hospital. Isso me cheira a retaliação. E me cheira a retaliação porque, em primeiro lugar,
Se o médico liberou visitas, a CRM deveria conversar com o médico e não causar um alvoroço em cima de uma instituição de saúde, que pertence ao grupo DOR no caso. Segundo, se na UTI não se pode entrar qualquer pessoa, imagina-se que as visitas conhecidas do doente são pessoas conhecidas, mas um oficial de justiça é um desconhecido. Portanto, eu quero ver se o CRM vai levar essa investigação ao gabinete do Alexandre de Moraes. E por fim, se o CRM, o Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, está tão preocupado assim com a saúde das pessoas, por que é que o CRM, até este momento, ele não soltou nenhuma nota, não abriu nenhum procedimento contra, vou dar um exemplo aqui, a Qualicorp, que é um dos maiores planos de saúde do país, cujo proprietário é o famoso José Seripieri Filho, conhecido como Júnior, que no ano passado, por exemplo, cancelou unilateralmente planos de saúde de pessoas que estavam internadas, idosos que estavam internados e de famílias porque tinham filhos autistas. Se a preocupação é com a saúde e com o bem-estar dos pacientes, coisa que sou estranho à CRM, diga-se de passagem, por que é que a CRM está investindo contra uma instituição de saúde, um hospital da Rede DOR, e não faz a mesma coisa com um plano de saúde que cancela planos na vigência, no decurso de internação de idosos, que cancela planos de famílias que têm filhos autistas? Por que que o CRM do Distrito Federal não fica indignada, por exemplo, com a promoção do Vadi Damus, deputado petista do Rio de Janeiro histórico, que é o secretário nacional do consumidor, que recebeu mais de 500%, recebeu 500% a mais de reclamações por conta de descontos. Aquele escândalo do INSS não fez nada e que agora está para ser promovido para presidente da ANS. Ele que é pró-aborto. Será que é só porque ele é amigo, amigaço, amigão, irmão do dono da Qualicorp, que emprestou o avião, aliás, para o Lula e para o Egito, logo que ele foi eleito presidente da República em 2022? Por que essa retaliação a um hospital que está atendendo o Jair Bolsonaro? Por quê? Eu queria saber por quê, meus amigos, por quê? Olha, esse episódio, né, que nós assistimos, que é um episódio esdrúxulo, lamentável, não tem nem palavras para descrever, que foi o caso da citação do ex-presidente Jair Bolsonaro dentro do hospital, em condições de saúde precárias, ainda se alimentando naquele momento através de sonda, sem estar com o seu intestino ainda funcionando, visivelmente sem condições de receber esse tipo de abordagem, que é o caso de uma intimação oficial. Nós já comentamos aqui, receber uma visita, uma pessoa próxima, um ente querido, ainda que seja um político ou não, que é seu amigo e que naquele momento, né, estava liberado para algumas visitas, é uma coisa. Receber uma intimação processual diante de todo o quadro que nós estamos vivendo no país político, com esse ativismo judiciário que nós estamos percebendo e estamos sempre denunciando, é óbvio que ia causar no presidente alterações de humor, ansiedade, alterações psicológicas
pelo fato em si, porque não é uma visita amigável, não é uma visita de alguém que quer a sua melhora enquanto paciente, não é a visita de um ente querido que está ali para dar um apoio e está torcendo pela recuperação daquele paciente. É um oficial de justiça cumprindo uma ordem judicial que que o paciente entende como uma perseguição e como uma injustiça. Agora, realmente... Só fazer uma reparação, a Qualicorp, né, com a Sul América, foi vendida. Então, quem cancelou os planos, o Júnior, o tal que empresta o avião para o Lula, esse que não é incomodado por cancelar plano de autistas e pessoas internadas, é dono da Amil. É dono da Amil. Ele era dono desse conjunto de planos, parte foi vendida para a Sul América, que hoje faz parte, aliás, da Redditor, faz parte da holding que é dona da Redditor, que está tentando moralizar toda esta palhaçada desse senhor, né, José Seripieri, que foi preso em 2020, que delatou, né, confessou ter comprado políticos, foi solto porque pagou uma multa de 200 milhões, então ele ficou dono apenas da Amil. Então quem cancelou os planos de autistas e de pessoas internadas foi a Amil e esse continua em paz. É só para fazer essa correção, Ana, desculpa. Tá. Então nós assistimos todo esse episódio e sentimos falta naquele momento de algum posicionamento do Conselho Regional de Medicina, né, em relação a essa atitude ofensiva e aviltante que foi citar a intimação dentro da UTI, que provocou uma instabilidade emocional no presidente e provocaria em qualquer pessoa. Então a pergunta que fica é exatamente essa que o Pavinato já mencionou. Vai ser levada essa investigação até o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, que foi quem deu a ordem, caso o médico, ao ser também investigado, explique o porquê que não proibiu, em virtude do medo mesmo de sofrer retaliação, que é o que nós estamos vivendo no país. Então, se o médico impede a entrada da oficial de justiça, o que aconteceria com ele? Se ele não impediu, o CRM vai investigá-lo. Ou seja, como nós estávamos brincando aqui um pouco antes, é uma bola dividida. Agora, vai levar essa investigação até as vias de fato? Até essa oficial de justiça que, cumprindo ordens, cometeu esse ato insano e aviltante de forçar a sua entrada dentro da UTI, porque ela forçou a sua entrada dentro da UTI. Ela ficou procurando pelo hospital, ela insistiu, houve apelos da Michelle Bolsonaro para que ela não fizesse a intimação, não cumprisse o mandato, desse um prazo, e ela respondeu, como a gente já mencionou aqui, ao grande estilo da banalidade do mal, que estava cumprindo ordens e ia cumprir, então, o mandato de intimação. Foi lamentável, o Brasil todo repercutiu muito isso, e agora o CRM vem com essa novidade, e a gente não sabe exatamente quais são os objetivos dessa investigação.